Você já conversou com Deus hoje? Eu tava aqui tomando café da manhã e eu sempre sento aqui pra conversar com Deus. E não é um hábito antigo, tá? Era algo que eu tinha muito construído dentro da minha mente, mas eu não tinha construído de uma forma sólida. Todos os dias estar aqui conversando com Deus. Mas Deus me tocou de uma forma que Ele me fez entender que assim como a gente, no final do dia, quer chegar e ter um momento em família, no final do dia a gente quer aconchego de lar, aconchego de casa, e é para esse lugar que a gente corre, né? Quando a gente precisa de um carinho, de uma atenção, conversar com alguém, a gente precisa de o quê? Relacionamento. Esse relacionamento é construído na base da conversa, do diálogo, de entender o que o outro está propondo para nós, está trazendo para a mesa, né? Entender o que o outro está trazendo para a mesa. É essa a situação. Por quê? Porque quando você vai, vamos colocar um evento, o que acontece? Você sempre vai ter um momento em comunhão, né? Foi ali combinado, muitas vezes no evento da igreja, cada um leva alguma coisa, né? O que você tá levando pra mesa? O que você tá levando pro Senhor? Nem era esse rumo que a mensagem ia tomar, mas é isso. O que você tá levando pra mesa, né? Como você tá conversando com Deus? Você tá só pedindo ou você tá sabendo entender o que Ele quer de você também? Ou você tá absorvendo o que Ele traz pra mesa? O que Ele traz pra você, né? E quanto tempo você tá se dedicando a esse relacionamento? Às vezes você tá aí conversando com uma pessoa o dia todo, do bom dia ou boa noite, é alguém que não agrega nada na sua vida, ao invés de você estar aqui, onde você tem tudo. Às vezes você tá aí, às vezes tudo bem, você tá conversando do bom dia ou boa noite com alguém que agrega muita coisa, que vai ser, assim, um divisor de águas na sua vida, que vai ser a pessoa que Deus mandou pra tua vida, que vai ser um amigo que Deus mandou pra tua vida, que vai ser a sua família, enfim, pessoas que querem o seu bem. Mas e esse relacionamento? Você tá construindo esse relacionamento? Você tá construindo um relacionamento direto com Deus? Porque o véu se rasgou, não existe mais. Eu preciso acessar a Deus por meio de outra pessoa, por meio de um pastor, por meio da igreja. O relacionamento com Deus começa aqui. Claro que a gente precisa de comunhão, né? A igreja é o corpo de Cristo. A cabeça é Deus, o corpo é a igreja. Então a gente precisa desse momento de igreja sim. Só que a gente tem que ter o discernimento, a sabedoria de focar aqui, ó. Focar aqui e entender que aqui você tem tudo. Aqui você se relaciona. Não adianta nada você querer se relacionar com qualquer tipo de pessoa que seja, sem que você tenha um relacionamento. Ontem Deus estava falando muito comigo através do meu relacionamento com as minhas filhas. E ele nem tinha me direcionado essa palavra que eu tô falando aqui agora, tá? Acabou de vir um insight, falei, vou gravar. Eu olhei pra elas e falei assim, nossa, a gente tá construindo um relacionamento. Isso aqui é muito gostoso, por quê? Porque elas confiam em mim. Elas querem o meu colo, elas querem o meu abraço, elas dormem no meu colo, elas dormem me abraçando. Por quê? Porque a gente tem intimidade, a gente tem relacionamento, a gente conversa, a gente tá dentro da mesma casa. É a mesma coisa de você ter um filho dentro de casa, trancado no quarto. Não há relacionamento. Vocês já pararam pra pensar o quão triste é uma criança que tá dentro do quarto trancada? Só em rede social, em jogo, sozinha? Quantos suicídios saem daí? Né? Nem era algo que eu tinha pensado a respeito, mas o relacionamento dentro da sua casa, dentro do seu lar, com sua família, com seus amigos, com seu cônjuge, uma pessoa que você esteja conhecendo, em tudo, em todos os lugares, precisa ser fortalecido através do diálogo, através da conversa. Qual que é a conversa com Deus? Bíblia. Eu não tinha esse hábito. E a partir do momento que eu construí, e que eu estou construindo, porque isso aqui é construção. Não é algo que você vai fazer hoje e amanhã você não precisa mais, né? Você faz hoje, você precisa amanhã, você precisa depois, e você vai precisar pra sempre. Isso aqui é todos os dias, é pra sempre. E esses dias eu fiquei 3 horas fazendo um devocional. E eu ficava pensando, nossa, como é difícil você ficar aqui, né? Você não entender. Hoje eu quero começar e não quero parar. E eu não conseguia entender a pessoa que falava isso. Nossa, eu quero começar e não quero parar de ficar aqui lendo. Meu Deus, eu me esgotei totalmente. Eu dediquei aquele dia toda a minha energia pra isso. E Deus falou tanta coisa. E eu me achava incapaz, porque eu não sabia abrir um capítulo. E até hoje aqui, ó. Até hoje, eu olho aqui. Eu deixei até a folha dobrada aqui, ó. Abriu a Bíblia. Aqui, ó. Já caça aqui e já rapidinho a gente já abre. E virou uma coisa natural pra mim. Mas eu não conseguia, eu não sabia abrir. Então, assim, por que eu sei? Porque eu pratiquei. Por que eu sei? Porque eu me dediquei a isso aqui. Estudar pra um concurso, estudar pra alguma coisa. Você não vai trabalhar todos os dias? Você não tem o compromisso de trabalhar todos os dias? O relacionamento, ele é compromisso. E aqui você constrói. Aqui você constrói. Muita coisa. Você constrói tudo. Essa base aqui, ó, você não consegue comprar. É construção. Essa base aqui, não há dinheiro no mundo que compre. Mas também não há dinheiro no mundo que rompa o relacionamento que você consegue construir aqui. Na simplicidade. Você não precisa ter rios e rios de dinheiro, você não precisa comprar nada, você precisa ter um relacionamento com Deus. Entregue a Ele todas as suas preocupações.
Ele faz, ele acrescenta tudo. Ele é dono de todas as coisas. Você vai falar com o seu pai. Assim como uma criança chega e fala assim, ó, as minhas filhas, mãe, eu preciso disso. Ontem a minha filha foi dormir, chegou à noite, ela começou, e ela não é de pedir carinho, colo, nada. Ela falou pra mim assim, mãe, eu quero colinho. Achei que ela tava brincando. E ela começou a repetir, eu quero colinho, quero colinho. Falei assim, tá bom, eu vou deitar e a gente deita junto, né? E ela queria um colinho. Assim somos nós correndo pra Deus. Papai, por favor, me dá um colinho. Né? Me dá um colo. Quantas vezes eu não tava bem, eu falei, Deus, me dá um colo. Eu preciso do seu colo. E ele dá colo. Ele dá colo. No último culto que eu fui, eu sentei sozinha. E aí chegou um momento em que o pastor falou assim, pra dar as mãos pra fazer uma corrente de oração, né? E eu tava assim, afastada, não tinha ninguém do meu lado. Várias cadeiras vazias, né? Eu orei e falei assim, meu Deus, eu tô sozinha. Mas tá tudo bem, o senhor tá aqui comigo. Só que eu queria alguém ali do meu lado, ali comigo. Sabe o que aconteceu? Uma moça que eu tinha conversado uma vez. Ela parou do meu lado e eu só senti ela assim, eu perguntei, né? O que foi? E ela falou assim, eu vim aqui ficar com você. Pegou na minha mão e ficou ali comigo. Ela deixou o esposo dela lá com os amigos e foi dar a mão pra mim. Não tem como, foi uma oração que eu fiz na minha mente. Algo vagamente que passou pela minha mente. Que eu só queria alguém do meu lado. E Deus colocou alguém do meu lado. Isso é relacionamento, isso é intimidade. Quantas vezes você tem intimidade com uma pessoa e você pensa e a pessoa fala? Ou você pensa e a pessoa verbaliza o que você pensou? Então, assim, isso você só constrói dedicando tempo. E que bom é dedicar esse tempo. Que amoroso é dedicar esse tempo. Que incrível é dedicar esse tempo. Que seja na sua casa, em nome de Jesus, que esse seja um hábito dentro do seu lar. Porque aqui você constrói todas as coisas da melhor forma possível. E esse elo é inquebrável. Inquebrável. Aquilo que o Senhor te entrega, nada no mundo é capaz de tirar de você. Apenas você mesmo. Construa esse hábito. Deus abençoe. Amém?